Bem, pessoal, então, continuando, né? Nós vamos falar agora de dispositivos de armazenamento. Que dispositivos de armazenamento são esses? São os conhecidos HDs. HD é a abreviação de Hard Disk, que em português quer dizer disco rígido. Por que disco rígido, professor? Você pode virar aí para mim, Ulisses, por favor, um desses HDs? Ótimo. Disco rígido porque dentro desse espaço aí, ó, ao qual o professor virou, você pode ver que tem um formato já de um disco, justamente, pessoal, porque dentro dele existe um disco. E por que rígido, professor? Porque, pessoal, o HD ele é selado a vácuo, certo? Ele não passa ar. Se você pegar hoje um CD, botar numa gravadora e gravar, assim que você tirar ele, você pegar nele, você vai sentir que ele está quente. Por quê? Porque ele está tendo atrito às moléculas de ar. Mas o HD não, ele fica girando ali ó, a 5.000 RPMs e não esquenta. Quando vocês verificarem alguma zoadinha vindo do HD, como por exemplo, tec, 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 o que é que significa? Significa que o ar já está entrando dentro do HD. Então ele já está avisando a vocês o seguinte: preciso ser trocado. Existem dois tipos de HD. Pode desvirar, professor. Obrigado. Existe esse HD aí que é o mais atual, certo, pessoal? Chamado de SATA, que é justamente daquela entrada amarela que eu mostrei na placa-mãe para vocês na aula anterior. E existe o outro HD que é chamado de IDE, que é justamente, olha a diferença lá, ó, da entrada IDE, tá vendo? Justamente aqui vocês viram aquela entrada marronzinha na placa-mãe aí, certo? Ambos existe um disco dentro. Mas, professor, qual é a diferença do SATA por IDE? Velocidade, pessoal. Como eu disse, tudo vem agregando a velocidade. Por exemplo, agora nós vamos falar da memória. Nós temos dois tipos de memória aí para ser mostrada, que são os dois tipos hoje mais utilizados. Essas primeiras que o professor está mostrando aí são as memórias DDR. Todas duas são DDR, certo? Só que uma tem uma tecnologia mais avançada que a outra. A tecnologia daquela terceira memória, ao qual o professor está mostrando, é a DDR3. Certo? Vocês podem verificar que justamente o encaixe ele é um pouco mais curto que a outra, certo? Agora vamos lá misturar os dois. Vamos estar com a memória e os HDs aí, professor, visualizando. O que é a diferença? Por que você chama um, professor, de memória e o outro de dispositivo de armazenamento? Os dois não memorizam? Certo, os dois memorizam. Mas a memória que vocês estão vendo, que são aquelas memórias ao qual eu defini como DDR, né? Que nós temos aí a DDR1 e a DDR3. Essas memórias são chamadas de memórias RAM. Significam memórias randômicas, ou seja, ela só vai estar funcionando no seu computador a partir do momento que o seu computador está sendo funcionado, está ligado, certo? Você liga o computador, a memória randômica, o que é que ela faz? Ela ajuda a acelerar o seu computador, ela ajuda a acelerar o desempenho do seu computador. E a outra, professor, o HD. O HD já é um dispositivo de armazenamento, que também é uma memória, mas a questão é o seguinte: ela armazena os sistemas, os programas, os arquivos, certo? As pastas. É justamente o que acontece quando o computador está sendo desligado. Suas fotos, seus vídeos, seus arquivos, o sistema, ele está todinho aí, certo, pessoal? Fica todo armazenado aí. Por isso, pessoal, que quando eu estava falando sobre a fonte, que eu falei para vocês sobre o estabilizador, falei que vocês têm que ter cuidado para não queimar. Mas olha só que interessante, mesmo que ocorra de queimar uma fonte e seja necessário você trocar, você não vai perder nada. Por quê? Porque todas as suas informações
estão justamente aí, nesse dispositivo chamado de HD, né? Lembrando que em HD, em português, é disco rígido. Então, se vocês virem a pessoa falar, meu disco rígido não corrige, a pessoa está correta, ok?